Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre as plantas, destacando três pontos: as suas características, suas principais partes e a classificação dos seus grupos. O reino planta é composto pelas plantas em suas mais diversas espécies. Este é considerado o reino mais importante, porque foram as plantas que deram início à vida na Terra há milhões de anos, graças à sua capacidade de se alimentar dependendo apenas de si mesma. As plantas são consideradas o primeiro elo da cadeia alimentar, sustentando até hoje toda a vida na Terra, pois são a base para os mínimos organismos como fungos e bactérias. Em um mundo cada vez mais industrializado e dominado pelo capitalismo, as plantas são de importância vital para o equilíbrio da quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera. Como vemos nesse slide, ela é a base da cadeia alimentar. Os produtores são autótrofos capazes de produzir seu próprio alimento através de processos como a fotossíntese. As principais partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A seguir, detalharemos cada uma dessas partes da planta. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. A raiz pode ser subterrâneas, sob o solo, aquáticas, submersas na água, ou aéreas, nem na terra e nem dentro da água. O caule é uma espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se de tronco, hastes nas plantas rasteiras, tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, como quando dividido entre nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado é conhecido por rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolo, é um cabinho que une ao caule, e apresentam-se de várias formas, lineares, oblíquas, lanceoladas. Uma folha pode ainda ser simples, só uma lâmina, ou composta. A distribuição no caule é normalmente alternada, composta ou verticulada, em alguns casos suprimindo a planta até que consiga produzir seu próprio alimento, ou servindo como proteção, assume a forma de espinhos. A folha, para bem cumprir sua função, deve estar viscosa, limpa e bem nutrida. A flor. Quando uma flor desabrocha, significa que ela está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina, os estames, e a feminina, o pístilo, o estigma e ovário, perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma fecundado nos ovos e ovários. Quando uma planta dá flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a sua energia a esta atividade. O fruto é o ovário fecundado que incumbe-se de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando em seu interior. Homens e animais que se alimentam dela transportam sementes para outros locais, ampliando a proliferação das espécies. As sementes possuem reservas de alimentos para possibilitar que a planta germine e cresça até as folhas e poder realizar fotossíntese. Para brotar, algumas dividem-se em duas, como o feijão e a soja. Outras se mantêm inteiras, como o milho e o arroz. Sua função é de preservar a espécie, através da multiplicação seminal. Ligadas entre si, todas as partes da planta trabalham em um sincronismo perfeito. Agora, as plantas podem ser classificadas de acordo com vários aspectos. O primeiro deles está relacionado com a presença ou ausência de flores.
Aquelas que possuem flores em uma estrutura reprodutora visível são denominadas de traqueófitas, que são as angiospermas e as gimnospermas. Já aquelas nas quais a estrutura reprodutora não se encontra visível e não possuem flores ou sementes são aquelas do grupo das briófitas e as pteridófitas. Vamos falar um pouco sobre elas. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo incluem-se plantas como pinheiro, sequoias e os ciprestes. As gimnospermas possuem raízes, caules e folhas. Possuem também ramos reprodutivos, como folhas modificadas, chamadas estríbulos. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estríbulos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, o que lhes confere a classificação no grupo das coníferas. Florestas de coníferas de regiões temperadas são ricas em árvores, do grupo das gimnospermas. No Brasil, destaca-se a mata das araucárias no sul do país. Suas características são as primeiras plantas espermatófitas, isto é, dotadas de sementes, e não apresentam flores verdadeiras ou frutos. Vamos para as angiospermas. Correspondem à grande maioria das plantas que vemos em nosso dia a dia, estando distribuídas nos mais diversos ambientes e se apresentando nas mais diversas formas e tamanhos. Elas têm como característica principal a presença de flores completas, onde encontramos as estruturas reprodutivas das plantas. Assim, temos flores dotadas somente do gineceu, o sistema reprodutor feminino, e outras só com androceu, que é o sistema reprodutor masculino, e ainda flores hermafroditas, cuja maioria desenvolveu mecanismos que dificultam a autofecundação. O grão de pólen é formado no interior da antera e no androceu. Quanto ao sexo, são monoclíneas ou hermafroditas que possuem dois sexos, androceu e ginoceu. O exemplo é a cravo e a laranjeira. Tem os que são estéreis, não possuem nem androceu nem gineceu, ou se apresentam, mas não são férteis. Exemplo da margarida. Vou falar agora sobre as briófitas. São plantas pluricelulares autótrofas de pequeno porte. A grande maioria não ultrapassa 30 centímetros. Vivem em ambientes úmidos e sombreados. Não possuem sistema de vasos condutores. Os nutrientes são transportados de célula a célula por todo o vegetal. É por isso que não existe briófitas muito grandes. Os musgos e as hepáticas são os principais representantes das briófitas. Não possuem raízes nem caules verdadeiros. Fixam-se ao solo por meio de filamentos chamados rizóides, que absorvem a água e os sais minerais de que o vegetal necessita. Essas plantas ocorrem preferencialmente em ambientes úmidos e não recebem luz direta do sol, com características como parede celular constituída de celulose, possuem um amido como material de reserva, são plantas asvasculares, ausentes de vasos condutores, já foi falado. Os líquidos são conduzidos pela difusão de célula a célula, que limita o tamanho dos seus vegetais. São sensíveis à poluição e a ausência delas indica má qualidade do ar. Vamos para a pteridófitas, as últimas. Pteridófitas são plantas diferentes das briófitas, pelo fato que já possuem um sistema vascular. Por esse fato, possuem uma estatura um pouco maior que os musgos, porém pequena se comparada às angiospermas. Vivem em ambientes úmidos, possuem raiz e caule definido, podendo ser epífitas. Vivem sobre o tronco de árvores ou aquáticas. Os principais exemplos de pteridófitas são as samambaias e as avencas. A sua estrutura principal da pteridófita é o esperófito, que possui várias pequenas estruturas relativamente circulares, chamadas soros, responsáveis pelo processo de reprodução. Nessa época, os soros tornam-se pardos
em seu interior são produzidos os esporos, que levados pelo vento germinam-se e dão origem a uma nova planta. Isso se houver condições ideais. Essas plantas são importantes pois servem na ornamentação de ambientes e na fabricação de chachins no âmbito ecológico, também no âmbito ecológico, pois são a base da cadeia alimentar de muitos seres vivos, como foi falado no começo. Obrigado.